Hã? Já pode começar. O jardim era a coisa mais linda que eu via. Eu entrava, tinha uma porta de ferro muito grande, como eu disse, que os japoneses mataram o nosso cão, que é dois pastores alemão, porque o portão estava sempre fechado, era um portão alto. Eles atiravam, os cães atiravam-se ali para afugentar as pessoas. E os japoneses com baioneta fizeram assim e mataram um cão. Mas o jardim era lindo, no meio, e o jardineiro todas as semanas mudava os vasos, todos que se subia até a escada, até coisa. E do lado direito havia uma casa que era as plantas, por isso é que eu tenho tanto Estufa? amor às plantas. Uma estufa? Uma estufa, como eu tenho, assim. Isso é da família, ter plantas. E aquilo era da minha irmã, mãe do Pedro. Só ela podia mexer naquilo. E as escadas, entrava para cima, e debaixo das escadas era onde meu pai guardava o vinho especial dele. E uma arca de vinhos, garrafas de vinho guardada ali. E do lado era o quarto dos criados. E no ténis havia um poço que dava para os dois lados, para o lado do irmão e para o lado dele. E foi nesse poço que um dos criados se suicidou. Atirou-se para dentro do poço e suicidou-se. E nós tínhamos entrada para a casa do tio, assim, para aquela porta. E a casa do meu pai era, entrava-se do lado direito, tinha uma sala onde o meu pai jogava o bridge com os amigos, depois era a casa de jantar e depois era o quarto dos meus irmãos. E do outro lado era o quarto, Mas os quartos eram em cima, no primeiro andar. não, o quarto de baixo era o É? quarto do avô. Sim, sim. Depois é que eu fui para lá. Era o quarto do avô e depois tinha uma varanda, uma escada que passava para outra casa do lado, onde vivia os pais, os pais do Pedro, a tia Arqueta e o Danilo. E depois eu fui viver também para ali. E agora pode falar um pouco sobre a fonte de Lilau. A fonte de Lilau. A fonte de Lilau, eu não me lembro bem a fonte de Lilau, sei que toda a gente ia lá buscar água, porque aquela água era muito linda, muito boa, muito, quer dizer, podia-se beber daquela água, não fazia mal a ninguém. A água era doce, como eles diziam que a água era doce. E por cima da coisa havia uma casa que ninguém queria aquela casa. Dizia que aquela casa tinha fantasma, porque aparecia sempre na parede, a pessoa que ia comprar a casa, na parede aparecia uma mão pintada na parede. E diziam que era um fantasma, que a pessoa que viveu naquela casa morreu lá e deixou a marca dele naquela casa. E ninguém comprava aquela casa. E ainda se lembra de como é que era a fonte de Lilau, como é que... Era uma fonte feita de pedras, mas assim redondo, depois as pedras eram todas aqui em cima e a água caía de cima para baixo. Tinha um cerco embaixo. E depois, quando eu tinha 17 anos, eu fui a primeira pessoa da família a tirar a carta de condução. Porque, e foi engraçado, porque quando eu tirei a carta de condução, o motorista me disse para eu fazer marcha atrás. Eu disse, não, eu não faço marcha atrás. O meu criado ali faz a marcha atrás. E ele foi dizer ao meu pai que eu não queria fazer marcha atrás. E meu pai disse, dá a carta, ela é só para andar à frente. Eu era muito nova. E agora pode falar um pouco sobre a invasão japonesa, mais um pouco sobre a invasão japonesa, a Guerra Mundial. A Guerra Mundial
começou no dia 8 de dezembro. Estávamos todos na missa da Mariazinha Gallen. Estávamos todos na missa de uma senhora muito conhecida quando deu o sinal da guerra. E ficámos todos desesperados a fugir, não é? E quando soubemos que tinha enfrentado a guerra em Hong Kong, e fomos todos para casa. E o meu pai disse para ninguém sair, que ele ia tratar das coisas. Ele e o Danilo foram fazer embarcamento de comida para casa. E foi bom, porque 2 dias depois já não havia nada à venda. Acabou tudo. Tinha-se comprado tudo às escondidas, mercado negro. E depois então começou a faltar carne. E depois começou a aparecer carne. E diziam que era carne de crianças. E a se vê em casa, a minha irmã não deixava comer aquilo, julgava que era carne de crianças. E era a minha irmã que fazia manteiga em casa. Porque não havia essas coisas. Havia muita falta de comida. E o meu pai, coitado, aqui ia às escondidas comprar comida. E morreu muita gente debaixo das casas, que havia aquele, como há agora, como é que se chama? Alpendres, não é? De manhã via-se, a gente passava, os carros de bombeiros, essas coisas, apanhar as pessoas que estavam mortas de fome e frio, porque foi numa altura muito má. E eu vou continuar a falar um pouco, como antes já falou, o que os japoneses fizeram em Macau quando a guerra aos chineses, aos maquienses. Pois, nós, a primeira coisa que o meu pai mandou fazer foi fazer cortinas. Não foi só o meu pai, foi toda a gente que tinha casas grandes, fazer cortinas pretas para poder ter a luz acesa. Cortinas desse tamanho, grandes, e não deixava a gente sair de casa. Tinha medo. Era muito perigoso sair de casa. Perseguiram muita gente. Ainda se lembra dos alguns acontecimentos em que os japoneses mataram qualquer... Mataram, foi, como eu disse, meu primo e a mulher em Hong Kong. Isso foi em Hong Kong. Que eles ainda, a minha irmã estava em Hong Kong. E o governador Gabriel Teixeira é que disse ao meu pai para eles apanharem um barco, com licença dele, apanharam um barco e ir para a casa do meu pai. E assim veio a minha irmã, o meu cunhado e os filhos. Ficaram todos em casa do meu pai. Eles estavam todos em Hong Kong. E outros amigos dos pais do Pedro levaram os seus amigos que estavam em Tapseco, os regos, todos para a casa deles. E havia um casal alemão, que era da Bayer, que trabalhavam na farmácia do meu pai. E o meu pai teve que levá-los para casa, que eles estavam fugidos lá em casa, escondidos lá em casa, por causa dos japoneses. E foi uma época terrível. E o outro primo, como disse, foi quando ele foi ao enterro, Fernando Rodrigues e as suas filhas, a Norma e a outra, já não me lembro o nome dela, 2 irmãs e o pai foram ao enterro. E quando saíram do enterro, os japoneses, como ele fazia negócios de viagens, mataram a ele com um tiro e feriram a filha. A filha passou, teve qualquer coisa na perna, não sei se chegou a cortar a perna ou qualquer coisa. Foi terrível, mas não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada.
Nós estávamos cercados de japoneses. As casas melhores estavam todas tomadas por ele. Não tomaram a nossa casa porque não calhou. Pois. E outra coisa, ainda tem a impressão de alguns festivais ou carnavais. em Carnavais, Macau? não havia carnaval mais bonito que o Carnaval de Macau. Carnaval, eu por acaso até tenho uma fotografia de uma festa de carnaval. O meu pai foi a Manila comprar esses vestidos. Foi a fotografia que meu pai foi a Manila comprar esse vestido para as festas de carnaval. E já está. E depois eu dancei com o governador, com o Tamanino Barbosa, não é? Tamanino Barbosa. Nessa altura era não. Sim, deve ser, porque o Tamanino é da sua idade, acho eu. Pois, Não é um bocado mais novo. era mais Um novo. bocado mais novo. E ganhei o primeiro prémio porque o vestido era lindo. Tu tens o vestido? Era lindo, lindo. Era feito com fibras de ananás. Carnaval lá eram sábado, domingo, segunda e terça. Sábado era em Clube Macau, domingo era no Clube Militar, segunda-feira era em casas particulares e terça-feira era à vontade. Cada um ia como queria, não tinha cerimónia. E a gente acabava, fechava, a igreja, como era à frente, saímos da festa e íamos para a igreja rezar. Pois, naquele tempo Era. festejava-se muito A o Semana Carnaval, Santa. toda a gente se mascarava, havia muitos bailes, divertiam-se muito. Era fantástico. E como a família Jorge é uma família maquiense, lá em Macau também festejavam o Ano Novo Chinês. Festejavam, sim senhor. Nós íamos sempre com o meu pai à casa de Corronei dar as boas festas a ele. Depois dali íamos à casa do outro chinês, que eu não me lembro o nome dele, também dar as boas festas. E em casa, meu pai dava as boas festas aos criados e os criados tinham que dar boas festas a nós, que éramos pequeninos. O Laici, não é? Né? O Laici, aquelas coisas encarnadas, e era o que nós queríamos. Sim, pode começar. Quando eu fui a Macau, fui passear com a minha prima, que já morreu. E passámos na rua e estavam a vender chichonfan. Eu olhei para aquilo e disse, eu vou comer chichonfan. Disse ela assim, aqui não. Eu disse, é aqui mesmo que eu quero comer. E ela disse, mas eu compro, vou lá para casa. Eu disse, não, eu quero comer aqui. E foi ali aquela senhora a cortar com o tesouro e eu a comer chichonfan na rua. Gostei tanto, tanto. É das recordações que eu tenho de Macau, da minha infância, é ir à escola, que era no Colégio Santa Rosa de Lima. Havia um rickshaw que nos levava, a mim e ao meu irmão mais novo, e há uma amiga que ainda se lembra que eu ia sempre a cantar, e depois havia alturas em que saímos da escola, o meu irmão mais velho estava lá à nossa espera e havia um senhor que sempre a vender chichonfan e nós comíamos chichonfan e
E nem sempre tínhamos autorização para. Nós não tínhamos autorização para comer comida na rua, porque podia ser. Não tá, pronto, os nossos pais e o